Bom dia, meus queridos alunos, bem-vindo à nossa aula de Geometria e Desenho Geométrico. Nós vamos hoje dar uma relembrada, tá, no conteúdo que nós já tivemos no primeiro módulo, né, no capítulo 2, sobre os ângulos e polígonos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos, bissetriz de um ângulo, ângulos opostos pelo vértice, tá ok, gente? Os tipos de ângulos, a classificação, tá? E vamos dar uma relembrada aí para vocês poderem se preparar para realizar as avaliações, tá ok? Então vamos lá. Definição de ângulo. O que vem a ser um ângulo, né? Primeiramente, vamos ver o que é um ângulo. O ângulo, gente, é uma região limitada, né? Por duas semirretas que contêm o quê? Uma mesma origem, tá? Então nós temos aqui, olha, uma forma de um ângulo. Nós temos um ângulo AOB, tá? Essa aqui é a região do ângulo aqui, tá? Ele é formado por uma região plana, limitada por duas semirretas que contém uma origem, uma mesma origem, tá? Essa origem aqui, olha, eu vou chamar de O, origem O, o ponto O, tá ok? Podemos aí nomear, né, o ângulo por AOB. Aqui nós temos um outro ângulo AOB e aqui nós temos outro ângulo AOB, tá? Então, lê esse ângulo AOB. Letra que corresponde ao vértice deve ficar no meio. Então, aqui, olha, a letra que corresponde ao vértice, ele sempre fica no meio, que é o quê? Que é a origem desse ângulo, tá, gente? Nós vamos chamar a origem desse ângulo, vamos chamar de quê? De vértice, tá ok? Então, nós temos o vértice, o lado A e o lado B do ângulo. Então, nós podemos encontrar ângulo, gente, ao nosso redor, né? Na nossa vida diariamente nós podemos encontrar ângulo, tá bom? Em várias situações aí podemos encontrar ângulo, tá? Voltado aí no nosso cotidiano. Continuando aí, então nós vimos a definição, né? Agora, medidas de ângulo. Como podemos medir um ângulo, né? Podemos medir um ângulo através de um instrumento, né? Que utilizamos para medir, que são o quê? Um transferidor. Tá? A unidade de medida de ângulo é o que? É o grau, tá bom, gente? E as subunidades do grau são o que? São os minutos e os segundos. Os minutos aqui, né, que é um grau, ele corresponde a 60 minutos. E os segundos, que tem um segundo, vai corresponder a 60, o quê? Segundos. Um minuto vai corresponder a 60 segundos. Um grau que vai corresponder a 60 minutos. Tá bom, gente? Nós temos aqui os submúltiplos do grau, tá? Que são os minutos e os segundos. E nós temos o grau, tá? Então, a unidade de medida do ângulo é o quê? É o grau. Então, utilizamos aqui um transferidor, né? Onde na origem aqui, ó, aqui nós vamos colocar essa origem aqui, olha, do transferidor, que é o centro dele, né? Aonde vamos colocar na origem, no vértice do ângulo. E aí podemos o quê? Medir os ângulos. Então, aqui nós temos um transferidor de quê? De meia volta, né? Esse transferidor, ele mede aí 180 graus, que é o quê? Que é a metade de o quê? De um giro completo, né? De um ângulo completo, que mede o quê? 360 graus. Então, nós temos dois tipos de transferidores, né? O de 180 e o de 360, que é aquele de uma volta completa, tá bom? Para quê? Para medir os ângulos, tá? Então, continuando aí, ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Ângulos consecutivos, dois ângulos são consecutivos e somente se um lado de um deles coincide com o lado do outro. Então, um lado de um deles tem que coincidir com o outro ângulo, tá? Eles são consecutivos, tá bom? Agora, os ângulos adjacentes não tem ponto interno em comum. Não irá o quê? Não irá se coincidir com os lados, tá bom? Nós temos os tipos de ângulos. Quais são os tipos de ângulos, gente? Em relação à medida, os ângulos recebem nomes específicos com relação à sua medida, tá? Nós temos aqui um ângulo nulo, né? Ângulo nulo é quando ele está totalmente fechadinho lá no 0 grau, né? Nós temos nenhuma abertura, nós temos um ângulo nulo. Um ângulo agudo é aquele que é o quê?
menor que 90 graus, tá? Nós temos um ângulo agudo, um ângulo de 90 graus é aquele aqui, né? Quando ele é menor que 90, ele é um ângulo agudo. O ângulo reto é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus, tá? Então, quando ele mede aqui exatamente 90 graus, eu tenho um ângulo reto. Nós chamamos de ângulo reto. Então, de acordo aí com as suas medidas, tá? Então, aqui, olha, continuando aí com relação à sua medida, nós temos também um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que é o quê? Maior que 90 e menor que 180 graus, tá? Então, nós temos o ângulo obtuso, é quando ele é maior que 90, tá? E ele vai até 180, tá? Nós temos aí a abertura de um ângulo obtuso, que é esse formato aqui, mais ou menos aí, para vocês terem uma ideia. Ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo de 180 graus. É o ângulo que mede exatamente 180 graus. Podemos chamar também de ângulo meia-lua. Veja bem, ó. Ângulo meia-lua, que tem também o mesmo formato de um transferidor, né? De 180 graus aí. Ângulo de giro. O que vem a ser um ângulo de giro? É aquele ângulo completo, que completa uma volta de 360 graus. Ele tem aqui uma volta completa, ele fez um giro completo, né? Nós chamamos de ângulo de giro. Possui aí um ângulo exatamente de quê? De 360 graus. Então, nós temos aí os tipos de ângulos, tá? Classificados com relação à sua medida, tá? Agora, os ângulos complementares. O que são os ângulos complementares? Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas tem que dar o quê? 90 graus, tá? Eu tenho aqui um ângulo agudo e eu tenho aqui um outro ângulo agudo. A soma das suas medidas, ângulo alfa e ângulo beta, aqui nesse caso, tem que dar 90 graus, tá? Por exemplo, aqui eu tenho 60 graus, aqui eu tenho 30 graus e aqui eu tenho 60 graus. Então, somando 60 com mais 30, eu tenho 90, tá bom? Então, essa medida aí, a sua soma, ela tem que dar 90 graus. Nós temos aí os ângulos complementares. Os ângulos suplementares. Dois ângulos, eles são suplementares quando a soma deles é igual a 180 graus, tá? Então, aqui, olha, complementares quando a sua soma é 90. Suplementares quando a sua soma é o quê? 180 graus. Então, eu tenho o ângulo alfa aqui, o ângulo beta aqui, somando os dois ângulos aí, eu tenho 180 graus. Tá bom, gente? Agora, nós temos aí os ângulos opostos pelo vértice. O que é um ângulo oposto pelo vértice? Duas retas concorrentes, né? Retas concorrentes são aquelas retas que se cruzam em um único ponto, tá? Quando nós temos um cruzamento de retas em um único ponto, nós temos o que? Retas concorrentes. Determinam dois pares de ângulos opostos. Então, quando há esse cruzamento, gente, vai determinar ângulos opostos pelo vértice. Aqui eu tenho um vértice, né? E aí, quando eu tenho um cruzamento de duas retas, obtendo aqui uma origem, né? Um vértice, eu vou obter ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo é oposto a esse, como esse ângulo é oposto a esse. E esses ângulos, gente, eles vão ser iguais, tá? Então, todo ângulo que é oposto pelo vértice, eles são iguais, eles se coincidem, tá? Tem uma igualdade. Esse ângulo é igual a esse e esse ângulo vai ser igual a esse, tá? Então, aqui nós temos o vértice e os ângulos opostos a ele, eles vão se coincidir, vão ser o quê? Igual, vai ter a mesma medida. Se esse ângulo aqui mede, se esse ângulo aqui mede 70 graus, esse aqui também vai medir 70 graus. Se esse aqui, ângulo aqui mede 40 graus, esse aqui também vai medir 40 graus, tá bom? Uma suposição. Podemos encontrar aí, olha, os ângulos opostos pelo vértice em objetos, né? Como, por exemplo, numa tesoura, onde nós temos aqui, olha, a origem, né? O vértice, e havendo aí, ó, o cruzamento com as suas partes, né? Nós temos os ângulos opostos. Numa tábua de passar roupa também podemos encontrar ângulos opostos pelo vértice aí, né? No cruzamentos aí, olha, das suas partes aí, tá? Dessa tábua de passar. Então, em objetos também podemos encontrar os ângulos opostos pelo vértice, onde suas medidas opostas são iguais, tá bom? Então, continuando aí, bissetriz de um ângulo, gente. O que é uma bissetriz de um ângulo? É a semirreta que divide o ângulo dado em duas partes iguais. Você tem um ângulo aqui, vamos supor que meu ângulo seja A, O, B.
tá? E aí, desse ângulo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou traçar uma outra semi-reta. Aqui eu tracei uma semi-reta, olha, no meio, exatamente no meio, tá, do meu vértice. Eu tracei. Então, o que aconteceu? Eu dividi esse ângulo em duas partes iguais, exatamente iguaizinhas, onde esse ângulo ele vai ser igual a esse ângulo. Eles vão ter o que? Sempre a mesma medida. Então, bissetriz é a semi-reta que divide o ângulo dado em duas partes de mesma medida, de medidas iguais. Então, vamos praticar, gente? Vamos lá, vamos ver uns exercícios aí, para vocês poderem entender melhor, tá? Observe a figura abaixo e determine o valor de x e de y, né? Então, aí, olha, nós temos aqui, olha, um cruzamento, nós temos ângulos opostos, tá? Então, solucionando isso aí, nós temos essa medida aqui e essa medida aqui. Se esse ângulo é igual a esse, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as suas medidas, né? Porque esse ângulo é igual a esse, eu vou encontrar o quê? O valor de x, tá bom? Para eu saber qual a medida desse ângulo e qual é a medida desse ângulo. Se esse ângulo mede 60, gente, obviamente que esse aqui também tem que medir 60. Então, nós temos que encontrar o valor de x, né? Calculando a operação aqui, olha, efetuando a operação, aqui tem que dar 60 graus, tá bom? Então, vamos ver quem vale x. Para sabermos isso, temos que igualar as suas medidas. 3x menos 15 igual a 60. 3x menos 15 igual a 60, né? Então, aqui eu vou isolar o x, né? 3x que é igual a 60. Esse menos 15 passa para cá como mais 15. 3x que é igual a 75. Então, 75 dividido para 3, eu tenho 25, tá? Então, no lugar do x, eu vou colocar 25, né? Então, 3 vezes 25, que vai dar o quê? Que vai dar 75. 75 menos 15, que eu vou obter 60. Então, esse ângulo vale 60 e esse ângulo vale 60. E agora, quanto que vale y? Quanto que vale y? Então, eu tenho y mais 60. Por que eu vou, olha, somar esse ângulo com esse ângulo e vou igualar a 180? Porque aqui, olha, eu tenho um ângulo suplementar. Tá vendo aqui, ó? Suplementares. É um ângulo que é igual a 180 graus. Então, com a medida daqui, somando essas duas medidas igualando a 180, porque eles são suplementares, eu vou obter o valor de y, né? Então, y mais 60, que é igual a 180, tá? Então, y é igual a 180, esse vai 60 passa para cá como negativo, né? 180 menos 60 é igual a 120, então y vale 120. Obviamente que o oposto a ele também vai valer 120 graus, tá bom, gente? Então, nós vamos ver mais um exemplo aqui, tá? Um outro exemplo aí, olha, duas retas se interceptam, né, em um único ponto, formando aí 4 ângulos de medidas indicadas na figura. Determine o valor desses ângulos, né? Então, tá pedindo para determinar aí o valor, eu tenho que igualar esse medida com essa medida aqui, tá bom? Para que eu possa encontrar o valor de x. Encontrando o valor de x, eu vou calcular aqui, né, a minha operaçãozinha aí e depois ver ver o ângulo suplementar aqui para que eu possa encontrar o valor de y. A mesma situação que ocorreu acima, tá? O mesmo exemplo, tá bom, gente? Então aí, ó, tá explicando aí, né, tá solucionando aí a questão. Essa eu vou igualar com essa aqui, ó, igualei, x vale 20, né? X valeu 20 aí, então substituindo aí os valores, os ângulos, aí ele vai medir 85, aqui também vai medir 85, aqui eu vou pegar o y e vou somar com 85 que deu aqui, né, porque eles são suplementares, né, eu vou igualar a 180, y é igual a 95, obviamente que esse ângulo aqui de baixo, que é oposto a esse, também vai valer 95, tá bom, gente? Então tá aí a solução do exemplo, né, do segundo exemplo. Então agora nós vamos fazer os exercícios, tá, em aula. Eu vou estar no grupo para solucionar todas as dúvidas de vocês, que vocês tiverem. Se necessário, eu vou explicar novamente o conteúdo, tá bom, na nossa aula ao vivo. Então agora, mão na massa, vamos fazer os exercícios e até a próxima aula.